também já foram. Bruno César do Marte também está aqui com a gente. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73. Salmo de Asaf. Salmo 73. E eu conheci o Michel Angelin tocando esse salmo, né? Que foi um salmo que marcou. Salmo 73. Meu Salmo 73. Obrigado, querido. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Nesse salmo ele faz uma confissão. É como se ele estivesse escrevendo um diário e contando as suas crises, suas dores, seus conflitos. E ele diz: quanto a mim, quase me resvalaram, quase eu escorreguei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E aí ele começa a dizer por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, o coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. E diz: como Deus sabe? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente. Olha o que ele falou no momento de crise. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. E aí, o versículo 17, ele começa a descrever a mudança. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os opões em lugares, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, eu era como irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e
tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho, depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Quem foi Asaf? Asaf é uma palavra que no hebraico significa coletor ou recolhedor. Asaf foi filho de Baraquias, filho de Levi, da tribo de Levi. Ele foi levita, salmista, profeta e também encarregado da música sacra nos dias dos reis Davi e Salomão. Asaf era levita por hereditariedade. Pronto, saiu. Pertencente à tribo de Levi, descendente de Levi, ele foi escolhido por ser um exímio músico. Ele era um adorador. Ele participou de momentos únicos, exclusivos. Ele liderou, por exemplo, a adoração para Jerusalém, quando foi recolher a arca lá da casa de Obed-edom. Lembra da história de Obed-edom, que ficou 3 meses com a arca lá, e Obed-edom prosperou, e foi algo maravilhoso que aconteceu quando a arca do Senhor foi recolhida por Obed-edom. E Asaf foi um dos responsáveis para levar a arca até Jerusalém. Asaf provavelmente tocava os seguintes instrumentos: símbolos e instrumentos de percussão. Ele escreveu 3 salmos, tem 3 salmos atribuídos a Asaf: o Salmo 50, o Salmo 73, que nós estamos refletindo hoje, e o Salmo 83 são atribuídos a ele. Foi nomeado pelo rei Davi como líder principal da adoração, que seria realizada diariamente no lugar onde a arca foi alojada em Jerusalém, conforme o relato de Crônicas, 1 Crônicas 16, 4 e 5. Foi um dos líderes da adoração quando o templo de Salomão foi inaugurado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículos 12 a 14, Asaf estava lá no dia da inauguração do grande templo, que a glória do Senhor encheu toda a casa. Você vê a importância de Asaf nos momentos decisivos, nos momentos memoráveis da adoração. Os chamados filhos de Asaf eram um grupo de levitas que foram influenciados pelo legado deixado por Asaf e os seus descendentes, que eles exerciam a mesma atividade seguindo seu estilo, seu modelo. O que sabemos dessa expressão, filhos de Asaf, é que de fato Asaf marcou sua época, marcou a sua geração. Asaf tornou-se memorável tanto que em tempos posteriores foi lembrado pelo rei Ezequias como levita e profeta, segundo os relatos de segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 30, e Neemias 12, versículo 4. Para que nós possamos entender melhor o Salmo 73, eu gostaria que vocês pensassem comigo que um dia 4 cegos de nascença, 4 cegos de nascença que nunca haviam visto a luz do dia, eles decidiram ir ao zoológico. E quando eles chegaram diante do exuberante elefante, o guia do zoológico
permitiu que cada um tocasse no animal. O primeiro segurou a cauda do animal e disse: o elefante é como uma corda gigante. O segundo abraçou as patas do animal e ele disse: o elefante é como um grande tronco de árvore. Já o terceiro tocou no elefante, tocou do lado do elefante e disse: o elefante realmente é um grande muro. E o último, o quarto, tocou na tromba do elefante, e a conclusão que ele teve é que o elefante era uma cobra enorme. A verdade é que nenhum deles conseguiu descrever o que de fato seria um elefante. Um único lado, uma única perspectiva, a partir de um ponto apenas. Eu pergunto a você que está me assistindo e você que está aqui no culto presencial: de que lado? De que ângulo? De que maneira? De que perspectiva você está analisando e observando o que está acontecendo na sua vida hoje? O que está acontecendo na sua família, no Brasil, no Maranhão? De que ângulo? Qual é o olhar? Qual é a perspectiva? No olhar nós temos uma interação, mas nós temos que aprender a olhar o todo e não apenas um lado da história. Nós temos que conhecer os dois lados da história para então chegar a uma conclusão. Não adianta você ver apenas partes da história. Nós temos que entender o todo, ver o todo. Então, qual é a perspectiva? De que lugar você está observando? Eu pergunto isso porque não raras vezes, em situações adversas que você passou na sua vida, em situações contraditórias, que levam você a fazer uma leitura errada da vida, pois entendemos olhar apenas para um lado da história. E não é prudente, não é sensato você enxergar a perspectiva apenas por uma única ótica. Nós temos que desenvolver uma macrovisão, uma visão do todo, para fazer a leitura certa. O Salmo 73, Salmo de Asaf, um dos cantores que entrou para a história nos dias de Davi e de Salomão, ele devia provavelmente oscilar entre os seus 60 aos seus 70 anos de idade quando escreveu esse salmo. E ele passa a olhar a vida a partir de um único ângulo. Quando ele começa a olhar a vida apenas um único ângulo da história, ele fica confuso, embaraçado, ele vê tudo errado, ele vê tudo desfocado. Qual era o dilema de Asaf? Por que o justo sofre? O grande dilema do sofrimento humano. Por que os ímpios prosperam? Por que parece que é mais fácil para os ímpios? Eles têm um corpo sativo, eles prosperam, parece que está tudo certo. E pessoas honestas são lutadoras, são sofredoras, adoecem, morrem cedo. Veja, ele começou a olhar a vida por uma única perspectiva, e uma perspectiva ultra perigosa. Ele começou a alimentar um sentimento que nós nunca devemos alimentar em hipótese nenhuma das nossas vidas, que é a inveja. Ele começou a sentir inveja dos ímpios, começou a sentir inveja dos maus, o que eles tinham, a casa que eles tinham, as coisas que eles tinham, a prosperidade, a pseudo-prosperidade que eles tinham. Então, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, a pessoas de Deus, a pessoas honestas? Por que homens como Jeremias, Isaías, João Batista,
o próprio Paulo, que foram martirizados, enquanto ímpios como Herodes e Nero governam o mundo. Por que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres desse mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por muitas dificuldades? E a crise se instalou dentro dele, os dilemas foram se multiplicando dentro dele. Ele entrou num verdadeiro conflito espiritual e emocional. Tudo porque ele enxergou a vida nesse momento por apenas um ângulo, pela ótica errada. A fim de entender um pouco do Salmo 73, veremos em primeiro lugar que Asaf, ele acreditava em Deus. Asaf, como todo judeu, tinha a sua fé alicerçada na bondade de Deus. Ele começa o Salmo 73 dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. E aí ele começa a sua confissão: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele tinha um chão sólido, onde ele calcava os seus pés. Os seus pés estavam firmados na sólida teologia do Antigo Testamento. Não é assim conosco também. Nós acreditamos em Deus, nós esperamos nas promessas de Deus, nós nos dedicamos, nós nos abnegamos, buscamos a santificação, e o fundamento da compreensão de Deus sempre vai ser para nós o seu amor, a sua graça e a sua justiça. Sabemos que Deus é bom, que nos ama, que nos acolheu e nunca vai nos abandonar, que Ele cuidará, que Ele nos abençoará. Essa também era a fé de Asaf. Ele cresceu ouvindo que Deus era bom para com os justos. Porém, ao olhar em volta, parece que a realidade do mundo está em desacordo com o que ele havia acreditado e aprendido pelos seus pais. No entanto, subitamente, ele começa a colocar dúvida na bondade de Deus. E apesar de ter crido na justiça, na misericórdia do Senhor, durante toda a sua existência, houve um dia que quase pressentiu estar pisando no terreno movediço da apostasia. Quase me resvalaram os pés. Asaf percebeu que os seus pensamentos estavam sendo guiados por um caminho escorregadio. Na verdade, ele descobriu que faltou muito pouco para que ele não abandonasse a fé genuína. E ele dá a razão disso, porque eu invejava. Ele começou a olhar à volta e invejar. Olha para onde ele estava olhando. Ele deixou de olhar para Deus, para a sua palavra, para as suas promessas, para a sua graça, e começou a olhar ao redor. E tirou uma rápida conclusão, que Deus tinha esquecido dele, só favorecia o ímpio. 3 coisas que Asaf invejou dos ímpios. Asaf invejou a saúde dos ímpios. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Asaf invejou o trabalho deles. Não há fardo no trabalho. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens.
Ele invejou tudo isso. Ir trabalhar no ônibus lotado é coisa que não faz parte de alguns magnatas e aproveitadores. Eles desfrutam de uma boa vida, sombra e água fresca. Ele invejou o sucesso e prosperam no mundo e aumentam as suas riquezas. Versículo 12. 3 coisas que Asaf invejou dos ímpios: a saúde, o trabalho, a vida, o sucesso, a prosperidade. Mas nesse texto, Asaf vai mostrar 7 características dos ímpios. Ele diz que os ímpios são soberbos, daí a soberba que os cinge como um colar. São violentos, a violência os envolve como um manto. Versículo 6. Glutões, os olhos saltam-lhes de gordura. Versículo 7. Fantasiosos, do coração brotam-lhes fantasias. Versículo 7. Maliciosos no falar. Versículo 8. Na roda de amigos falam coisas de duplo sentido, há sempre uma ponta de maldade. Esse é o comportamento dos homens que enriquecem ilicitamente. São irreverentes, contra os céus desandam a boca. Então proclamam chocarrices contra os céus. Versículo 9. Também faltam em nossos dias homens que enriquecem falando aberrações contra os céus. E em 7º lugar, os homens ímpios são difamadores. Sua língua percorre a terra. Falam com orgulho de pessoas boas e difamam sem cessar. Ao atentar para a vida dos ímpios, a visão de Asaf ficou totalmente confusa, nublada, ofuscada. Deus se preocupa com os homens. Versículo 11 diz: eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios perguntavam. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios questionam. Os ímpios ignoram a Deus. Os ímpios subestimam a nossa fé. Por isso o salmista Davi, no primeiro salmo, Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas os ímpios não são assim. E a Bíblia diz que quem ama o Senhor vai ser como árvore plantada junto a correntes de águas e dá o seu fruto na estação própria. Em razão de todo esse luxo e prosperidade dos ímpios, a mente sem esclarecimento da verdade deduz que Deus não está preocupado com particularidades da vida espiritual e moral dos homens. Esse pensamento deísta, que acredita que Deus criou o mundo e deixou ao acaso, essa é a doutrina deísta. Acredita que Deus criou o mundo e deixou o homem à própria sorte. Mas isso não está de acordo com as Escrituras. Deus tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro declarou em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós sentimos, como todo ser humano, nós sentimos ansiedade. Todo mês nós temos algum dia que nós sentimos mais ansiedade do que outros dias. Preocupações de todo ser humano. Mas nós devemos lançar nossa ansiedade, nossas preocupações diante do Senhor, porque você pode cuidar, você pode constatar o cuidado do Senhor na sua vida. Então esse pensamento deísta de que Deus criou o mundo e o deixou à própria sorte não está de acordo com a Bíblia, com as Escrituras.
Deus se importa com cada um de nós. Asaf diz: na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavei minhas mãos da inocência. Deus se importa. E Asaf, ele vai cair em si. Vai chegar o momento, está chegando o momento que ele vai cair em si. E aí entra a teologia. É importante você entender a teologia do sofrimento, porque nenhum sofrimento é em vão. Todo sofrimento tem um propósito. Pois todo dia tem sido afligido e castigado a cada manhã, declarou Asaf, porque ele estava olhando pela ótica errada. A inveja impediu Asaf de ver a teologia do sofrimento. Na realidade, principalmente nos dias atuais, poucas pessoas consideram tal verdade. Nós estamos num tempo de êxtase espiritual. Poucas pessoas estão vivendo um cristianismo puro e simples. Hoje existe um cristianismo do espetáculo, um cristianismo que prega só facilidade e só prosperidade. Esse cristianismo não nos prepara para as adversidades da vida. Nós estamos aqui voltando às Escrituras para resgatar o cristianismo puro e simples. O cristianismo que Jesus nos ensinou. Não há evangelho sem cruz. Não existe redenção sem cruz. Eu preciso crucificar o meu eu, o meu ego todo dia. A minha vontade não deve prevalecer. O que deve prevalecer é a vontade de Deus. Então eu levo a minha cruz. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus previu: não existe evangelho sem cruz. Se você está ouvindo um evangelho açucarado, de açúcar, de chocolate, esse evangelho não vai te dar suporte na hora da aflição. Um dos salmos diz assim: grandes são as aflições do justo, mas de todas livrará o Senhor. Tem aflição, mas Ele livra. Jesus também disse: no mundo vocês vão ter aflições. Essa é a teologia do sofrimento, gente. É a teologia pura. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, esse mundo de injustiças, esse mundo covarde. Jesus venceu. Amém? Então nós não queremos pregar um evangelho de facilidades, um evangelho mágico. Venha para Jesus e você vai ficar rico, você vai ter facilidade na sua vida. O autêntico evangelho nos prepara para os dias maus. Amém? Queridos, não existe fórmula espiritual para se conseguir o que quer. Aqui, quando você vê as pessoas dizendo assim: o importante é ser feliz e alcançar tudo quanto você desejar. Se alguém tem ensinado: olha, aqui não tem sofrimento, eu preciso te dizer que o sofrimento faz parte da nossa vida. Não há problema algum, amado, a gente almejar um emprego melhor, a gente melhorar financeiramente. Não há problema algum em a gente prosperar, não. Mas a prosperidade não pode ser o objetivo central da nossa vida. O objetivo principal é amar a Deus sobre todas as coisas e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado: saúde, paz, um trabalho onde nós tiramos nossa fonte de renda e mantemos nossa família. Louvamos a Deus por isso. Todos nós estamos sujeitos às provações. Nós temos que levar a cruz. Essas são as marcas do evangelho. Nós temos às vezes um espinho na nossa carne, mas receberemos de Deus a graça para continuar avançando, caminhando. 7 verdades que Asaf percebeu ao entrar no templo. Olha que quando ele entra no templo, a visão dele se alarga, se amplia. Ele sai daquela visão
onde ele estava olhando pela janela só o mundo e os ímpios. E quando ele entra no templo, ele é curado da inveja. O Senhor o cura da inveja, o Senhor o cura da cegueira momentânea que ele estava. 7 verdades que Asaf percebeu quando ele entrou no templo, versículos 17 a 28. Primeiro, ele viu o futuro desastroso dos ímpios. Salmo 73, versículo 17, olha aí. Até que eu entrei no templo e eu descobri qual seria o fim deles. Eu até me arrepiei agora aqui. O ímpio pode ter muita felicidade, entre aspas, aqui, mas que toda alegria do ímpio acabará na morte, em uma eternidade sem Deus. Asaf vê que a situação deles é precária, é desesperadora. Perceber que não há motivos para sentir inveja deles, pois o próprio Deus os põe em lugar escorregadios. Olha o versículo 18. Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. 7 verdades que Asaf percebeu quando entrou no templo. 7 verdades que você está percebendo quando você adentrou o templo hoje. 7 verdades que você está percebendo quando você adentrou essa live e adentrou no templo e na palavra esta noite. Primeiro, queridos, versículo 19: eles serão consumidos. Olha aí, como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Então Asaf viu a destruição dos ímpios e é repentina. Impérios caíram. Onde está Herodes? Teve vários, mas o Herodes, o grande, o mais soberbo de todos, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Onde está Nero? De tão perturbado, ele mesmo se matou. Então, ele viu, Asaf tinha pensado que Deus estava sendo injusto, porque não estava punindo os ímpios imediatamente, mas é que Deus tem um tempo certo para ajustar as contas. Deus não está dormindo, meus amados. Se você sofreu uma injustiça de um ímpio, essa injustiça está no tribunal de Deus. Se alguém te prejudicou terrivelmente, financeiramente, prejudicou você de alguma forma, não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Todas as pessoas que te prejudicaram, elas estarão no tribunal de Deus. Elas vão prestar contas com Deus Todo-Poderoso. Se pudéssemos participar dos últimos momentos da vida de uma pessoa que viveu longe de Deus, como seria? Os últimos momentos de uma pessoa que viveu longe de Deus. Ela usufruiu prazeres das facilidades, mas é drástico imaginar o fim dessa pessoa. A morte chega de súbito. A morte chega sem aviso prévio. Algumas pessoas, elas sentem que elas estão morrendo. Elas estão escorregando na estrada da vida. Elas estão indo para o desfiladeiro da morte. É o fim. Resta ali somente o terror, o pavor, as angústias infernais as envolvem. Eu estive, a pedido de uma família, no sepultamento de um homem que foi brutalmente assassinado. Meu Deus, a fisionomia daquele homem era de terror, de pavor. Ele morreu, porque às vezes você olha uma pessoa que morreu e ela tem um semblante sereno, mas o semblante daquele homem era de terror, de pavor, porque ele também tinha sido um assassino. Então um outro assassino matou um outro assassino, e a pedido da família eu estive lá.
Mas eu fiquei olhando aquele semblante, aquilo me impactou. É como se aquele homem estava vendo o terror da morte. O que espera para um ímpio? O tormento eterno, prantos e ranger de dentes, eterno juízo, o fogo que nunca se apaga. Quem lá nunca mais sai e não tem uma segunda chance. No Salmo 1, versículo 6 está escrito: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Asaf, então, versículo 21 e 22, vê a loucura do coração. Salmo 73, versículos 21 e 22. Olha o que ele escreve: pois quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Versículo 22, eu estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. Olha que uma perspectiva errada pode trazer para uma pessoa. Estava na igreja, era um agente de transformação, era um agente de louvor, era um músico brilhante, mas ficou olhando para a prosperidade movediça dos ímpios e teve inveja. Irmãos, a inveja, ela é terrível. Você não ganha nada sentindo inveja de ninguém, gente. Para que ter inveja? Louve a Deus por tudo que Ele já te deu, querido. Olha onde você estava, onde você está hoje. Olha onde você morava, onde você mora hoje. Olha quanta coisa você conquistou. Para que ter inveja dos outros? Nós não precisamos invejar nada e nem ninguém, nada de ninguém. Você deve agradecer a Deus por quem você é, por quem você se tornou, por quem você está se tornando. Você deve agradecer a Deus por todas as bênçãos que já chegaram na sua vida. Mas não tenha inveja da saúde de ninguém, não tenha inveja da família de ninguém, dos filhos de ninguém, da esposa de ninguém, do homem de ninguém, do trabalho de ninguém, do carro, da casa de ninguém. Não tenha inveja de nada, de ninguém, porque a inveja só vai te adoecer e te prejudicar. Não tenha inveja de ninguém, seja grato. Amém? Então, o coração era a sede dos pensamentos e os rins a sede dos sentimentos. Ele diz: o coração azedou. Asaf ficou tão perturbado que os seus pensamentos faziam acreditar que a vida com Deus era ruim, porque na perspectiva errada ele achou que era só sofrimento. Ele esqueceu da bondade do Senhor, como o Senhor tem sido bom para nós. Eu não consigo aguentar de pensar na bondade de Deus para comigo, para conosco. Quem pensa como Asaf, mesmo salvo em Cristo Jesus, acredita que a vida é ruim, que a família é ruim, que o emprego que tem é ruim, que a sua esposa, seu marido é ruim, que os filhos são ruins, que a sua casa é ruim, que o seu carro é ruim, que as coisas que você tem é ruim. A murmuração só afasta as bênçãos de Deus. A partir de hoje e todo dia você vai ser grato a Deus. Senhor, eu te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha casa, te agradeço pelo meu trabalho, eu te agradeço pelo talento que me deste, eu te agradeço pelas bênçãos que me deste, te agradeço pela igreja que me confiaste, te agradeço, Senhor, pelos meus pastores, eu te agradeço, Senhor, pela vida, eu te agradeço, Pai, porque é verdade, eu adoeci, mas o Senhor me curou. Hoje eu estou aqui curado te agradecendo. Eu te agradeço, Senhor, porque o meu negócio é pequeno, mas dele eu tiro o meu sustento e sigo avançando a cada dia. Eu te agradeço, Senhor, por essa possibilidade, por essa mudança que eu vou ter agora na minha vida. Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço. Abrace a sua família que não é perfeita e agradeça a Deus por ela. Não, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de te abençoar. O apóstolo Paulo, ele escreve: eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu sei tanto ser abatido quanto ter
em abundância, tanto na fartura como na escassez. Eu te agradeço, Senhor. Amém? Não murmure, agradeça. Às vezes a situação está difícil, o que nós temos para comer é só arroz e sardinha. Então naquele dia que a gente tem arroz e sardinha, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, que eu tenho hoje arroz e sardinha para comer. Amém? Quem sabe, né? No outro dia você não está comendo um camarão, comendo uma comida melhor, né? Glória a Deus. Então a gente louva a Deus por tudo. Asaf, ele diz, o salmista, ele sentiu dores na alma. A alma dele estava amargurada, o semblante estava sofrido. Tudo isso parecia que a vida dos outros era melhor do que a dele. Lembra daquela história o mito da grama verde, que a grama do vizinho é mais verde do que a sua? Não pensa assim não. Agradeça a Deus. Quando você adentrar na sua casa hoje, diga, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, pela casa que me destes, meu Pai. Asaf esqueceu o melhor da vida. Não era o que possuía, mas aquilo que estava dentro dele. Ele sentiu como que uma picada nos rins. Há muitos que se abatem pelo mesmo motivo, porque estão passando pela prova. Querido, se você está passando agora por um deserto, esse deserto não vai ser o teu fim. Eu escrevi um texto falando sobre isso hoje. O deserto não vai ser o teu fim, porque você vai passar por esse deserto. Esse deserto vai florescer. Deus vai fazer esse deserto florescer. A tua ideia vai dar certo, o teu negócio vai dar certo. Começa pequeno, começa com 1, 2, 3, 4 clientes, e você vai começando. Quando pensar que não, você já está com uma carteira de bons clientes. Então Asaf disse, todavia de contínuo contigo é a minha porção para sempre. Versículo 26. Versículo 26. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém? Asaf então diz, Deus é minha porção. Asaf, como eu disse no início da mensagem, ele era da tribo de Levi. Ele bem sabia que a tribo de Levi não recebeu terra como herança para trabalhar, porque a sua maior herança era o próprio Senhor. Porque funcionava assim, irmãos, as 12 tribos, a tribo de Levi, que era a tribo dos pastores, dos sacerdotes, dos músicos, era uma tribo que não recebeu terra. Então as 11 tribos devolviam o dízimo, a 10ª parte da sua terra, da sua produção, para manter a família dos levitas, dos sacerdotes, dos pastores. Então o trabalho deles era o trabalho sacerdotal, era o trabalho de adoração. E eles se dividiam em turnos. Então eles foram muito importantes em muitas guerras, porque eles iam na frente, intercedendo, orando, de mãos estendidas. A missão deles era interceder. Então as 11 tribos contribuíam para que os sacerdotes pudessem sobreviver com as suas famílias através dos dízimos e ofertas das 11 tribos. Olha o que está escrito em Josué 13:33. Livro de Josué, capítulo 13, versículo 33. Assim ficou estabelecido pelo Senhor. Josué 13:33. Porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança,
como já lhe tinha dito. Então as demais tribos tinham essa missão, né? Olha o que está escrito no versículo 23. Versículo 23. Asaf, Salmo 73, 23. Salmo 73, 23. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Amém? O nosso sustento é do Senhor. Ele vai sustentar o seu povo. Ele vai sustentar as suas famílias, os seus. Asaf, sendo da tribo de Levi, sabia muito bem que o seu sustento era Deus e ele não tinha nada que invejar a prosperidade dos ímpios, porque ele foi chamado para servir a Deus a tempo integral. E ele sabia que ele nunca ia passar fome, porque as 11 tribos estariam ali para trazer as provisões. Asaf não precisava invejar o ímpio, pois Deus o tomava pela mão todos os dias. Quando você acordar amanhã, imagine a mão soberana de Deus se sustentando pela tua mão. Quando eu acordar amanhã, eu vou me lembrar, a mão do Todo-Poderoso vai me segurar na mão. E essa era a oração do meu saudoso pai. Pai, segura a minha mão, segura a minha mão, segura a minha mão. A direção de Deus, versículo 24, Salmo 73, 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Na tua vida não faltará o conselho. O teu conselho não é no caminho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. O teu conselho está na lei do Senhor, e na sua lei você vai meditar de dia e de noite. O Senhor guiará os teus passos, lâmpada para os nossos pés e a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Asaf, como todos nós, viveu um momento de dúvida. Em algum momento, talvez você vai viver um momento de dúvida na tua vida. Isso é normal. Nós somos humanos. Porque a gente é humano, a gente tem crises existenciais. Eu e a irmã Silviana, a irmã Beth, Milka, nós que perdemos pais e mães, nós sabemos da bondade do Senhor. Nós sabemos que Ele nos deu os nossos pais até aquele dia, e que Ele foi bondoso conosco, nos dando os melhores pais que nós pudéssemos ter. Toda vez que Asaf tentava encontrar o caminho que deveria seguir, Deus sempre lhe dava direção e conselho, porque a palavra do Senhor é a sua bússola. Algumas vezes nós usamos nossos sentimentos para nos ajudar a decidir o que deve ser feito, mas não confie no seu sentimento, confie na palavra. O seu sentimento naquele momento, às vezes você está com um sentimento de raiva, e aí você toma uma decisão na raiva. Assim muitos casamentos terminaram, porque o esposo ou a esposa, no momento de raiva, pediram a separação, o divórcio, acabaram o casamento, quando deveriam tratar um casamento, curar um casamento, buscar a cura, a saúde, a reconciliação. Nós conhecemos hoje muitas irmãs que estão arrependidas porque mandaram o esposo embora na hora da crise, da raiva, do rancor. Nunca tome nenhuma decisão quando você estiver com raiva. Se acalme. Se acalme. Respire fundo e ore ao Senhor. Amém? Porque a palavra do Senhor é que vai te guiar. Defenda a sua família, cuide da sua família, proteja a sua família. Ainda agora eu estava assistindo uma série, e a Milka inclusive entrou na hora e assistiu esse pedaço, quando uma guerreira que deu à luz um filho, e tomaram o filho dela, e ela, mesmo frágil, levantou a sua espada e recuperou seu filho. É porque toda mãe verdadeira vai lutar pelo seu filho.
não vai abrir mão do seu filho. Jamais vai abrir mão do seu filho. Lutará até o fim pelos seus filhos. Não perderá os seus filhos para o mundo. Hoje o Senhor te faz ainda mais uma lutadora. Tu defenderás a tua família, o teu lar, teu esposo, com as tuas orações. A oração vai ser a tua espada, teu escudo. E você vai na força do Senhor e protegerá a sua família dos ataques, dos ardis do inimigo. E você vai dizer: eu e a minha casa servimos o Senhor. Nós declaramos por terra todas as armadilhas do inimigo, os ataques do inimigo, as afrontas do inimigo contra as nossas vidas já estão por terra, em nome de Jesus. Amém? Gente, vamos continuar buscando o Senhor. E aí o versículo 24: e tu me receberás na glória. Então, querido, o céu de glória te espera. O céu de glória é o maior prêmio. Escuta, campeão, hoje você pode estar carregando a cruz. Às vezes ela está pesada, mas Jesus prometeu: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu te ajudarei, tu encontrarás descanso na minha alma. E em breve, muito breve, você vai trocar a cruz pela coroa de glória. Todo cristão vai trocar a sua cruz pela coroa de glória. Aguenta firme, campeão. Não é fácil, é difícil, mas o Senhor te ajuda. Ele divide o fardo com você. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu vou te ajudar. Eu estarei convosco todo dia, até a consumação dos séculos. Amém? Queridos, o mais importante é nós sabermos que o maior bem supremo não é a prosperidade, não é a ausência de dor. O maior bem que nós podemos ter é a comunhão com Deus, é a proximidade de Deus, é estar em comunhão com Deus, é ter a garantia da vida eterna. Amém? O grande propósito de Deus nesse tempo presente não é que nós busquemos o enriquecimento, não, é que nós busquemos cada vez mais, principalmente, a prosperidade espiritual. Porque se você busca a prosperidade espiritual, todas as demais coisas são acrescentadas. Essa é uma promessa de Jesus. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas elas, da sua família, vão ser acrescentadas. Amém? Se você ainda não conseguiu comprar o fardamento do seu filho, não conseguiu ainda fazer a matrícula, comprar o material, creia, todas as demais coisas vão ser acrescentadas de uma forma honesta. Deus vai prover. Amém? Ele vai prover de alguma forma. A provisão do Senhor vai chegar. Entrega hoje nas mãos do Senhor e acredite que essa semana, quem sabe, não tem uma provisão de Deus chegando para a sua vida, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. E assim nós louvamos a Deus por tudo, tudo que Ele é. O que nós aprendemos com Asaf no dia de hoje. Nós aprendemos que Asaf, 7 coisas que Asaf recebeu de Deus: a presença de Deus, o sustento de Deus, a direção de Deus. E nós vamos ser recebidos na glória de Deus. E você vai se entregar ao Senhor. Versículo 28, para finalizar. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, e faço do Senhor, Deus, o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Deus já cuidou de tudo. Amém? Diga comigo em voz alta o Salmo 37, verso 5. Você vai declarar em voz alta, porque você vai confessar esse salmo. Você vai profetizar esse salmo agora, em nome de Jesus. Salmo 37, verso 5. Você em casa também, Salmo 37, verso 5.
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, ele o agirá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos entregar agora? Irmãos, o culto não é só receber, culto é também entrega. Nós devemos entregar a nossa vida, nosso coração, nossa família ao Senhor. Então, vamos entregar agora? Senhor, nós entregamos agora nossa vida, nossa família. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, ó Pai, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, pela tua graça em nossas vidas. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido o nosso escudo, nosso sustentáculo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós aprendemos hoje muito com Asaf. E aprendemos como Asaf que nós nunca devemos ter inveja de ninguém, porque a inveja nos separa do Senhor. Nós nunca queremos fazer comparação com ninguém. Nós somos gratos por tudo que nós temos. E quando nós chegarmos em casa hoje, Senhor, nós vamos agradecer pelo lar que o Senhor nos deu, pela família que o Senhor nos deu. Não é perfeita, nós somos cheios de falhas, mas o Senhor nos deu essa família. É nessa família que nós temos suporte. É nessa família que somos curados, amados, fortalecidos. Ó Deus, nos guarda dos ataques do inimigo, Senhor, das armadilhas do inimigo. Ó Senhor, nos protege, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos.